O que uma liderança faz quando um dos seus melhores talentos não pede para sair, mas pede para ser demitido? Parece estranho, né? Mas essa história, que é real, revela como um pedido desses pode ser o sinal mais importante que uma empresa recebe. É uma lição incrível sobre o que acontece quando finalmente se para ouvir. Bom, tudo começa com um sinal. Pensa num bebê. O choro é a linguagem mais pura que existe. Não é só um barulho, né? É um pedido de ajuda, de atenção, de conexão. É o jeito dele dizer que alguma coisa precisa mudar. E é essa comunicação inicial que estabelece pela primeira vez uma relação de confiança. Então, no mundo corporativo, os sinais são bem mais silenciosos. Uma queda de produtividade aqui, um comentário meio sarcástico ali no corredor, aquele silêncio estranho numa reunião, são os choros do escritório, sabe? E são tão cruciais quanto. Mas a pergunta que realmente define o futuro de uma empresa é: quem é que está prestando atenção de verdade? E foi exatamente essa situação que um fundador enfrentou. Não chegou um e-mail de demissão, nem uma reclamação formal no RH. Foi um sinal que quebrou todos os protocolos, vindo de um dos melhores talentos da casa. Um sinal que era simplesmente impossível de ignorar. E aqui está o ponto-chave. Querer sair é uma decisão super comum. Acontece. Mas pedir para ser demitido, isso é um alerta vermelho gigantesco. É a diferença entre dizer "tô buscando algo novo" e mandar o recado de que tem algo fundamentalmente quebrado aqui e preciso que a liderança faça alguma coisa. O que levaria um profissional talentoso a tomar uma atitude tão drástica, né? Não era sobre dinheiro, não era sobre carga de trabalho, era algo muito, mas muito mais fundo. Esse pedido bizarro era o sintoma, a pontinha de um iceberg de um problema invisível que ameaçava a organização inteira. A reação padrão seria aceitar, né? Fim da história. Mas esse fundador fez algo raro. Ele pausou, ele escutou. E essa decisão de escutar, em vez de só reagir de bate-pronto, levou a um diagnóstico chocante sobre a saúde da própria empresa. O diagnóstico foi o que se pode chamar de vazamento de cultura. A visão, os valores, sabe, aquela energia que nasceu com os fundadores, estava se perdendo no meio do caminho. É como uma tubulação cheia de furos. A cultura que chegava lá na ponta para as equipes era fraca, distorcida. E o resultado era esse aí. 11 líderes, 11 feudos. Cada um interpretando, ou pior, ignorando a cultura da empresa do seu jeito. Na prática, não existia uma empresa, mas sim 11 versões diferentes dela, cada uma com suas próprias regras, prioridades e clima. E é aqui que se entende o desespero do funcionário. Ele entrou na empresa por uma promessa, por uma cultura que ele admirava. Só que no dia a dia dele, essa cultura simplesmente não existia. A promessa foi quebrada. E o trabalho perdeu o sentido. Mas a história tem uma reviravolta. E se aquele pedido estranho não fosse um sinal de desistência final? E se na verdade fosse justamente o contrário? A motivação real por trás do pedido muda completamente a perspectiva da coisa toda. Isso leva a gente a uma pergunta fundamental. Com o mercado aquecido e tudo mais, por que passar por todo esse estresse? Por que não simplesmente, sei lá, ir embora em silêncio e arranjar outro emprego? E a resposta é surpreendente. O pedido não era um ato de guerra, era um ato de fé. Aquele funcionário não tinha desistido da empresa, de jeito nenhum. Ele tinha desistido do seu líder direto, sim, mas ele ainda acreditava na cultura original, aquela que ele via personificada no próprio fundador. Ele buscou o que o fundador, mais tarde, chamou de terra segura. Um espaço de confiança, onde era possível falar a verdade, por mais dura que fosse. Porque ele acreditava que aquele líder ainda era um guardião da cultura original. Com essa revelação, o jogo mudou completamente. O problema não era um funcionário infeliz. O problema era um sistema de liderança quebrado. A solução, então, não era reter uma pessoa, mas recalibrar toda a liderança da empresa. A abordagem foi bem corajosa. Em vez de ficar apontando dedos, o objetivo era usar essa história como um espelho para toda a liderança. A ideia era gerar uma crise necessária, um momento de desconforto, de reflexão mesmo, para evitar um colapso cultural lá na frente. A estratégia foi brilhante de tão simples. A história do funcionário virou um estudo de caso anônimo que foi apresentado para os líderes. A pergunta para eles não foi quem errou, mas sim como nós resolveríamos isso. Isso forçou cada um a se olhar no espelho e a confrontar a cultura que estavam permitindo existir.
E dessa discussão toda surgiu uma verdade inconveniente, mas muito necessária. Às vezes, líderes criam suas próprias microculturas para suprir inseguranças ou necessidades emocionais, mas o escritório não é terapia. O papel de um líder é ser um guardião da cultura e não inventar uma que sirva a si mesmo. Então, depois de toda essa jornada, o sinal estranho, o diagnóstico do vazamento e a crise necessária, qual é o grande aprendizado disso tudo? O que essa história ensina sobre construir empresas fortes de verdade? A lição é esta: a cultura é o solo da empresa. Podem existir as melhores sementes, os talentos mais brilhantes do mundo, mas se o solo for tóxico ou pobre, nada de bom vai crescer ali. A cultura, no fim das contas, determina tudo. Ao ouvir esses sinais de alerta, uma liderança ganha uma vantagem crucial. Pode escolher a batalha, pode organizar uma crise controlada para consertar as coisas, em vez de ser pega de surpresa por uma que não dá para controlar. E isso nos leva de volta ao começo. Os sinais estão por toda parte. Os pedidos de ajuda no ambiente de trabalho podem ser sutis, mas eles existem. A questão final não é apenas quem está ouvindo, mas sim o que estamos fazendo a respeito.